Fala galerinha da quarentena, beleza? Como é que vocês estão? Turma, precisamos dar prosseguimento aí aos nossos estudos. Na semana passada a gente finalizou o capítulo lá com relação à população da América e da África. Essa semana aí, pessoal, eu gostaria já de introduzir a questão das paisagens naturais na América. Eu vou primeiro dividir a América em pedaços, né, para a gente poder compreender. Então, vão ser duas videoaulas. Primeira falando sobre a questão física, né, o relevo da América do Norte. Um segundo vídeo falando sobre o relevo da América do Sul, e a América Central vai entrar no meio dessa jogada aí. Para depois a gente falar de hidrografia, clima da América, e assim a gente dá continuidade ao conteúdo de forma bem devagar, tá, pessoal? Sem se preocupar muito, sem muita pressa. Beleza? Bom, pessoal, então agora eu vou falar com vocês exatamente sobre relevo da América do Norte, tá? Então, primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que entender, segue o mouse aí, ó, que a gente vai falar um pouco dessa região aqui, ó, da América como um todo. Por isso que quando eu vou falar assim, por exemplo, o cara mora nos Estados Unidos, eu não gosto de chamar o cara de americano. Por quê? Porque americano é todo mundo que mora na América. Eu sou americano, você é americano. Eu gosto de falar norte-americano, porque eles estão na América do Norte. Então, quando um cara mora nos Estados Unidos, eu chamo ele de norte-americano. Então, a gente está falando desse contexto geral aqui. E a gente divide a América fisicamente em três formas, em três tipos. A América do Norte, que é Canadá, onde está o mouse, segue o mouse lá. Estados Unidos e México. Então, um erro muito comum a gente achar que o México está na América Central. Não, o México está na América do Norte, tá? Então, são três países que compõem a América do Norte. A América Central, tá? Com vários países aqui, beleza? E a América do Sul. Por que a gente divide dessa forma? Porque isso tem a ver com as placas tectônicas. A América do Norte, pessoal, ela inteira está em cima da placa norte-americana, como vocês estão vendo aqui, ó. Então ela é inteira, desde o México até o Canadá, ela inteira está na placa norte-americana. A América do Sul também, ó, aqui do Panamá ali, ó, começando na Colômbia até o sul ali na Argentina, toda a América do Sul está na placa sul-americana, que aqui está em espanhol, tá? E a América Central está em cima de duas placas, a placa de Cocos e a placa do Caribe. Por isso que a gente divide em América do Norte, Central e do Sul, por causa das placas tectônicas. A América do Norte está em cima da placa norte-americana, a Central está em cima da placa de Cocos e do Caribe, e a placa sul-americana a América do Sul está em cima da placa sul-americana. Por isso que a gente divide em três partes a América. Tá? Só um detalhe aqui para vocês, pessoal. Destaque aqui para a América Central. Ó, o México aqui, ó, no mouse, acompanha o mouse lá, isso faz parte da América do Norte. A América Central começa aqui na Guatemala e vai até o Panamá. Ó. Então é só esse trecho aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. E ela é dividida em duas partes. A parte continental, que é aqui, ó, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. E também tem a parte insular, que é a parte das ilhas, tá, pessoal? Composta por Cuba, Jamaica, Ilhas Caimã, Haiti, República Dominicana, Bahamas, que é um conjunto de ilhas que fica aqui, Porto Rico, a gente também tem outras ilhas aqui também. Então, você divide a América Central em dois grupos. A continental, que fica junto no continente aqui, e a insular, que é a parte das ilhas. Beleza, pessoal? Mas vamos falar agora de América do Norte, só ali do México, Estados Unidos e Canadá. Então, tem um mapa físico aqui do relevo deles. E a gente divide o relevo em três tipos. Só que um dos tipos tem uma subdivisão. Então vamos lá. A gente costuma dividir em três partes. Ó, acompanha lá o mouse. Ó. O lado leste da América do Norte, a gente chama de Planaltos Antigos, que é bem essa área aqui, ó, onde está o Planalto Laurenciano e os Montes Apalaches. A parte oeste, a gente diz que estão as grandes cadeias montanhosas. E dentro dessas cadeias montanhosas, a gente vai falar um pouco do Grand Canyon, tá? Por isso que eu vou subdividir ela em duas. E no meio, vamos dizer assim, a parte central, a gente tem as grandes planícies centrais. Então a gente vai dividir dessa forma, de forma bem rápida e sintética para vocês. Então vamos começar falando aqui, ó, dessa parte aqui, que é a parte que indica os planaltos a leste, tá, turma? Os planaltos a leste, eles são bem antigos, tá? As formações rochosas deles são do pré-cambriano. Pré-cambriano, pessoal, é a primeira é o primeiro grande eon que a gente tem ali, primeira era geológica, até data mais ou menos de 4 bilhões de anos atrás, tá? Por eles serem muito antigos, eles estão muito desgastados e são muito frágeis mesmo, tá? Muito frágeis
mesmo. As altitudes são bem moderadas, não é muito alto ali, já foi muito alto, hoje não é mais tão alto assim, por quê? Porque o tempo desgastou, chuva, vento, isso tudo foi desgastando esses planaltos, essas montanhas, eram grandes montanhas, elas foram desgastando, transformando elas em planaltos. Foi a primeira região a ser ocupada na América do Norte, principalmente essa daqui que eu estou destacando para vocês aqui, aqui ó, mais ou menos, ó, na altura de Nova York, ali, Boston, tá? Então são muito antigos. Eles datam lá do pré-cambriano, pessoal, de quando a gente tinha a Pangeia, tá? Era a América do Norte aqui, ó. Acompanha lá com o mouse, ó. Era grudada na África e aqui exatamente que a gente está falando. Então você tinha um contato de placas ali, tinha grandes montanhas nessa região. Quando houve a separação dos continentes, essas montanhas começaram a ser desgastadas pelo tempo e foram baixando, baixando, baixando. E hoje são pequenos planaltos. São altos, são até altos sim. Só que eles não são tão altos quanto as montanhas a oeste. Então são planaltos bem antigos. Aqui, ó, bem na ponta, aqui, ó, fica o famoso Planalto Laurenciano. É uma região relativamente alta, uma altitude modesta, só que ele é bem frágil, muito fácil de desgastar. E aqui no sul, aqui, ó, mais perto dos Estados Unidos, a gente fica também o Monte Apalache, que é uma também altitude modesta, não é tão alta assim, mas ele é também bem antigo, então ele é muito fácil de desgastar. Isso daqui era montanha antiga, antigamente eram montanhas enormes, muito grandes, só que o tempo fez o que com eles? Foram rebaixando, foi rebaixando e foi transformando ele em planaltos pequenos e curtos. Beleza, turma? Tá? Do outro lado, na parte oeste, nós temos as grandes montanhas rochosas, tá? Que são jovens, não são antigas igual a parte leste. Aqui é tudo novo, tá? Ali é reflexo do contato de placa entre a placa norte-americana, que eu disse para vocês, e a placa do Pacífico. Aqui ficou o Oceano Pacífico. Então essa placa aqui se choca com essa placa aqui, formando grandes montanhas a oeste. São enormes mesmo, tá, pessoal? É conhecida como Montes Rochosos, são bem recentes, eles datam da era Mesozoica ali, de 200 milhões de anos atrás. Pouca coisa, comparada a 4 bilhões de anos, né? Então, assim, aqui está um mapa para vocês verem, são placas que estão se movimentando assim, ó. A placa norte-americana está vindo para o sul, e a placa do Pacífico está se movimentando ali para o norte. Tá? Então elas se raspam ali. Quando elas se raspam, formam aquelas falhas de San Andreas, sabe aquela lá que vocês estão acostumados a assistir, já assistiram o filme? Que é esse rasgo aqui, ó. As placas elas se movimentam dessa forma, ó. Uma para um lado e outra para o outro. Em alguns lugares elas estão se chocando, formando montanhas, mas a maior parte dela está se raspando, formando esses rasgos e essas montanhas aqui. Quando elas se chocam, acontece isso, né? Uma placa vai para baixo e a outra sobe, formando uma cadeia de montanhas enorme ali na parte oeste dos Estados Unidos e do Canadá. Então toda essa parte aqui, ó, é lotado de montanhas bem altas mesmo e bem recentes. Eu quero dar destaque para vocês, pessoal, a parte mais ao sul aqui, ó, mais ao sul. Aqui, pessoal, passa um rio que ele é muito forte, é conhecido como Rio Colorado. O Rio Colorado, pessoal, ele pega essas montanhas e rasga essas montanhas no meio, formando grandes vales enormes que são muito visitados, são muito turísticos, conhecido como os canyons ou Grand Canyons, que ficam no sudoeste dos Estados Unidos. O Rio Colorado, ele nasce ali mais ou menos aqui onde está o mouse, tá? E aí ele corre nessa direção aqui, ó, ele deságua lá no Pacífico. Enquanto ele vai correndo, ele vai rasgando as montanhas no meio, fazendo grandes vales em V, assim, enormes, que fazem com que a gente tenha paisagens espetaculares. Eu quero até mostrar para vocês aqui no Google Earth. Eu vou tentar colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Segura aí, rapidinho, ó. Aí, ó, foi pro Google Earth, não foi? Deixa eu só colocar aqui, ó. Dá um OK aqui. E aí fica mais fácil. Acompanha lá comigo, ó. Eu vou colocar até um destaque aqui para vocês, que é um lugar muito conhecido ali ali na região do Grand Canyon, que é Alfazu Falls, as cachoeiras de Ufazu. Mas olha aqui, ó, é essa região aqui, ó. É linda, espetacular, tá, pessoal, essa região, tá? O rio ele vai rasgando, percebe que ele vai rasgando, formando esses vales enormes aqui que eu tô passando o mouse. Olha o tamanho dos vales, tá? Só para vocês acompanharem. E aí ele vai rasgando. Isso aqui não é nem o Rio Colorado, tá, pessoal? Ó, deixa eu tentar dar um 3D aqui para vocês. Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo conectar pro norte, ó. Tá, aqui, ó. Ó, aí ele é só um braço, ó. O Rio Colorado é esse, ó. Ó o Rio Colorado aqui, ó. Onde eu vou passar o mouse, ó. Onde eu tô passando o mouse é o Rio Colorado. Ele vai rasgando as montanhas do meio, ó.
Aqui é um braço, é um afluente, tá? No qual vem a Fazul Falls, que é e ele deságua aqui no Rio Colorado. Aí o Rio Colorado vai vindo, ó. Olha como ele rasga as montanhas, parece uma cicatriz, ó. E é lindo, é espetacular as imagens que a gente vai ter dessa região. Deixa eu só colocar de novo para vocês verem, ó. Só para vocês terem noção, ó. Olha que espetacular. Tá? São paisagens incríveis que a gente tem ali. Eu acho que dá até pra gente ir lá para baixo. Vamos ver se a gente consegue ir lá para baixo, ó, para vocês verem. Vamos lá ver. Ah, Fazul Falls, que é um dos braços, que é a montanha ela vai cortando, né? Olha lá a cachoeira lá. Então, olha o tamanho das montanhas aqui, elas são todas cortadas, né? Percebem? Deixa eu tentar colocar uma melhor aqui, ó. Vamos lá, só colocar aqui para vocês verem, ó. Olha que espetacular, gente. Então é muito visitado. Então o rio vem rasgando e vai cortando as montanhas, formando esses grandes vales do Grand Canyon, que são lindos, né, pessoal? São lindos e se destacam ali nos Montes Rochosos, tá? Olha lá, o rio vem aqui, corta, forma essa cachoeira e ó, lembrando que é só um braço, tá? Isso é só um braço do Rio Colorado. O Rio Colorado mesmo, ele tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó, cortando aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ir lá embaixo. Olha lá, a gente consegue ver praticamente tudo, ó. Vamos lá embaixo, lá no Rio Colorado, para vocês verem, ó, como ele rasga as montanhas. Observe o tamanho dos vales que são formados por causa do rio. Ó, ele vai rasgando, ele vai formando esses grandes vales ali, que vale a pena a gente destacar para vocês. Beleza? Fica aí a dica para vocês. Deixa eu voltar lá para o slide. Fica aí a dica para vocês observarem um dia, que é bem bacana, tá, pessoal? No Google Earth mesmo. Vocês podem entrar lá que vocês vão conseguir. Deixa eu só ver se eu coloquei certo aqui. Dá um OK. Aí, pessoal. Então, aqui é uma formação, ela rasga essas grandes montanhas. E na parte central, né, pessoal, nós temos as grandes planícies centrais, que é mais ou menos assim, ó, vocês vão ver o perfil depois, mas é a parte mais baixa ali da América do Norte. Ali, todos os rios nascem aqui ou no Monte Apalache ou aqui. Boa parte deles corre nessa direção, para o centro. Então, as planícies centrais são cheias de rios muito ricos para a agricultura. Então é muito bom para a agricultura essa região aqui. Tanto que boa parte da agricultura dos Estados Unidos se dá nessa região. Porque os rios eles nascem nos Montes Apalaches e nos Montes Rochosos e eles descem em direção a essas planícies e transformam isso em regiões bem alagáveis, excelentes para a agricultura. Tá? Se a gente fosse olhar um perfil, ó, o perfil da América do Norte é esse daqui de cima, ó. Olha aqui, ó. Então desse lado aqui, ó, olhando de lado, vamos pensar que a gente está olhando de lado o perfil da América do Norte. Aqui está os Montes Rochosos, a parte mais alta, né? Aqui está os Apalaches, que é um pouco mais baixo, e no centro as planícies centrais, bem que tem bastante quantidade de água para eles. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, depois eu vou falar para vocês sobre esse mesmo relevo, dessa mesma forma, que é muito parecido também na América do Sul, num próximo vídeo. Beleza, pessoal? Galera, até mais, ó, e fique em casa, hein? Não esqueça.